dica super legal. Adoro quando ele vem ao programa. Estou falando de Alex Cardoso, que é Beauty Artist. Acho tão chique. Tudo bem, Bem-vindo, meu amor? querido. Quanto Ele que tempo? cuida da maquiagem, do cabelo, de Sim, de tudo. E a nossa modelo hoje é a Ariane. Bem-vinda. Você vai dar dicas, então, para a mulherada que usa lente e que tem aí uma dificuldade numa maquiagem bem feita, até porque às vezes pode arder os olhos, um monte de coisa, né? Na verdade, Carol, o maior problema acho que da mulher que usa lente, que é o caso da nossa modelo hoje, Ariane também, que usa lente na vida real, é os pigmentos que caem dentro do olho já com a lente. Né? Então você pode ter o problema de machucar os olhos e além de ter o problema também de danificar a lente de contato também, né? Porque às vezes os pigmentos, eles são um pouquinho mais rígidos, eles acabam riscando a lente, aí você precisa descartar a lente. Então vamos no passo a passo, você vai contar tudo. Sim, hoje a gente vai no passo a passo. E o primeiro passo é a Ariane colocar as suas lentes de contato. As meninas separaram então um a um para você gravar, se você quiser vai fotografando a tela. Sim. Então, primeiro passo na tela. A lente de contato deve ser colocada antes ou depois da maquiagem? Antes, certo? Antes da maquiagem. Então, o primeiro mito aí já, né, a primeira dúvida, a gente já sana agora. Aí, ela deu uma dobradinha, mas não tem problema, acontece. Que é mesmo normal. Não, e mesmo colocando todo dia, basta estar ao vivo na TV, que é claro que vai ser diferente, gente. Vocês conhecem, né? Fica tranquila. Olha lá. Eu não tenho essa habilidade. Não tem problema. Quer que eu seguro mais pertinho pra você olhar? Foi pra você aqui. Aí, mas não tem problema. Passo número 1, então. Eu também não tenho habilidade nenhuma. Uma vez inventei de colocar colorida. Ave Maria. Agora foi. Foi, tá aí. Vamos colocar outra. Olha só que legal. Fugiu? Não, tá aí. Isso, me desce um pouquinho com o sorinho. Ah lá. Isso, com o espelho bem pertinho, depois é só arrumar. Saiu? Vai colocando então, vai colocando essa que eu já vou chamando a segunda. Então, primeiro passo, colocar a lente antes da maquiagem, gente. Próximo passo. Vamos lá. Será que é necessário evitar maquiagem à prova d'água? Deu? Pronto. Certinho. E aí? Então, o uso da maquiagem à prova d'água é super importante, Carol, porque quando o produto não é à prova d'água, ele tende a escorrer mais, ele tende a ser mais líquido. Entendi. Né? Então, por exemplo, o caso das máscaras de cílios. Se a máscara de cílios não for à prova d'água, ou não for uma máscara que tenha um pouco mais de cera na composição, seja mais cremosa do que as versões líquidas, ela segura mais. As versões muito líquidas, elas acabam escorrendo. É verdade. E aí dá aquele ardor, aquela sensação de desconforto por conta da lente de contato. Você vai passar uma nela, então, até pra gente ver essa textura. Exatamente. Então, primeiro passo, eu vou higienizar as mãos, né? A gente precisa estar com as mãos limpinhas. Boa. E pra gente começar, antes de mais nada, a gente preparou a pele da Carol. Primeiro passo, a gente sempre vai começar com a sombra. Tá. E aí... Não, da Carol sou eu, é a da Ariane. A Ariane, desculpa. Ariane. Então, no caso da Ariane, eu já preparei a pele dela com base, passei um pouquinho de pó e na pálpebra eu coloquei um primer para segurar a sombra que a gente vai colocar a partir de agora. Para também não cair o pigmento. Exatamente. E normalmente, as meninas em casa têm o hábito de usar a sombra solta. Né? Ou aquela sombra que esfarela. Aqueles pigmentos de sombra, eles tendem a cair dentro do olho e dá aquele desconforto, né? Então, um pozinho que caia dentro da lente já cria esse desconforto, né? Então, você tá usando elas assim, é meio em gel. Isso. Gel? Não, é uma textura cremosa. Cremosa. Mas tá certo o gel também, tá, Carol? Não tá errado, não. Então, eu vou até fazer com o dedo, que é pra gente ver que realmente é muito fácil a aplicação. Tá. Então, eu venho no centro da pálpebra com o dedo indicador. Deposito o produto nas duas pálpebras. Quem gosta de usar o pincel, usa o pincel, né? Isso. Eu tô fazendo com os dedos, Carol, pra mostrar que realmente é bem fácil a aplicação dessa textura de sombra, que é uma sombra cremosa. Já uma sombra em creme, uma sombra em pó, a gente não conseguiria fazer isso com tanta facilidade. Tá, com o dedo, né? Exatamente. Ai, gente, é tão legal essa maquiagem que dá pra fazer com as mãos, que você faz rápido de qualquer lugar, ó, dá até pra esfumar lá. Ele tá esfumando. Ali no carro, no elevador, até com o celular, né, Carol? Sabe, às vezes a gente precisa de praticidade. Então, quando a pessoa quer comprar uma sombra dessa, ela tem que pedir lá na marca que ela gosta, uma sombra cremosa. Cremosa, ou como você mesmo sugeriu, a textura em gel. Em gel, ok. Porque daí não tem aqueles pigmentos da sombra que caem dentro dos olhos, que é o maior vilão. Um marronzinho básico. Exatamente, que é o maior vilão na hora da gente fazer uma maquiagem com lentes de contato. Tá aí. Próximo passo, então, olha lá.
Máscara de cílios com textura cremosa é a melhor opção? Sim, é a melhor opção. Por quê? Porque ela vai ser mais rígida. E eu trouxe duas dicas aqui. Eu trouxe uma com uma textura mais cremosa. Tá. E aí, muitas meninas, e uma textura cremosa e a prova d'água. E a prova Carol. d'água, tá. Tem algumas meninas que não precisam sair correndo agora para comprar uma máscara à prova d'água. Então, a gente tem alguns produtos que são os primers. Então, eles transformam a máscara à prova d'água. Então, você prepara os cílios com um primer, então você aplica uma camada. Tá. E aí, depois você vem com a máscara de cílios por cima. Primer de cílios eu Exatamente. nunca vi na vida. Carol, a gente tem primer pra tudo hoje. Pro cabelo, pra pele, pros lábios, pros cílios, pra pálpebra. E ele é branquinho, ó, é diferente. Pro cabelo? Pro cabelo também, pra escova segurar melhor. E o cacho também segura E melhor? o cacho modela melhor e além de proteger, né, contra as altas temperaturas dos aparelhos. Que legal. Volta um dia Legal, pra falar né? então do passo a passo Sim, do cabelo. do cabelo, com certeza. Gente, que legal. Eu Muitas já vi. possibilidades, né? Tem até algumas máscaras que vem um lado é branquinho e o outro é pra isso, Isso, então? exatamente pra isso. E aí a máscara fica mais resistente e até para altas temperaturas também. Eu achei que era pra engrossar o pelo, pra ficar mais grosso. Sim, e olha outra dica. A gente tem o pincel tradicional da máscara de cílios, que a gente Tá. vai aplicar na Ariane agora, aquele pincelzinho tradicional, se você quiser Deixa eu mostrar. mostrar, tá. Isso. Uma dica para aplicação da máscara de cílios. O pincel precisa estar, Carol, exatamente nessa posição que você colocou, na posição horizontal. E a gente vai fazer um movimento de zigue-zague da raiz dos cílios até a extremidade das pontas. Numa pessoa normal, tá? Normalmente. No caso da Ariane, que usa a lente de contato, a gente vai afastar um pouquinho na hora da aplicação. Então a máscara de cílios não vai ser aplicada na raiz. Vai ser um pouquinho acima da raiz para as pontas. Ai, que tá? legal! E esse outro pincel aqui, que se você puder mostrar para mim Aqui. enquanto eu aplico, é um pincel que a gente transfere a máscara de cílios pro cílios, pra gente não encostar o pincel. Legal, né? Nossa, eu vou mostrar quero aqui aprender também. isso, então. Então, primeiro passo, Ah lá. a gente vai levantar aqui. Então, pincel quem usa a lente, não encostar na raiz, passar Isso. mais na ponta. do meio, né? Do meio um pra pouquinho ponta. para as pontas. E ela tem um super cílios, olha que tem bonito. uns cílios maravilhoso. Olha lá. Muito legal, a gente não para pra pensar nesses detalhes, Isso, né? ó, Faz primeiro. diferença. Ó, se ela puder olhar para baixo um pouquinho, a gente vai ver que não tem produto na raiz dos cílios. Então ela não vai correr o risco de, ao longo do dia, esse produto escorrer para dentro dos olhos. Tá, então máscara cremosa. Ai, Carol, não tenho Isso. máscara cremosa, tenho essa. Continua usando a sua e investe no primer, então. Isso, no Carol, na hora primer de cílios. das meninas forem comprar máscara, elas podem optar pelas máscaras, Carol, que tem proqueratina na composição, que é que dá essa rigidez e mais textura Tá. pro líquido da máscara de cílios. Gente, a tecnologia é tanta, né, na Bem maquiagem. avançada, né? Que fantástico isso. Ah lá. Isso. Aí. Isso aqui eu não apliquei Curvex, tá? É, os então, cílios dela isso, mesmo. é o próprio cílios dela Bom. e só Bem bonito. com a tecnologia do pincel também. Vamos então para o próximo passo, tá vendo? Dicas, inclusive, para quem não usa a lente, também funciona. Sim. Aí, a gente pergunta, como aplicar, então, o lápis, né? Porque o lápis que está ali em contato, de repente pode piscar, a lente pode cair, machucar. A gente conta já. Vamos lá. Volta. Hoje é só dica bacana, né? Só. Ai, como é bom, coisa boa A demais. mulherada deve estar amando o programa Não, hoje, gente, né? precisa, é dica, isso é pra vida. Íamos falar do lápis. Do lápis, mas antes, Ah, você vai a fechar dica do pincel. do pincel. Então, ó, esse pincel aqui, já existe marcas de maquiagem que tem um pincel nesse formato, mas para quem tem dificuldade em algumas cidades do país, pode ser aquele pincel que eles usam para fazer unha marmorizada. Né? As sei. manicures usam. Então a gente vem aqui no aplicador, ó, Tá, bem na pontinha. raspa a pontinha. Isso. E aí a gente vem aqui nos cílios, ó, e faz esse movimento. E aí ele tinge os cílios, Carol. Nossa! Isso a gente pode fazer também na parte inferior dos cílios também. Então, para não deixar aqueles cílios muito grudado, muito junto, a gente aplica na parte inferior também dos Então, olhos. quem tem uma habilidade que é usar esse aqui, tudo bem. Ok. Quem não tem tanta habilidade, Pode usa usar esse fininho. pincelzinho, exatamente. E agora vamos falar do lápis, né? Vamos que é pro muito lápis. importante. Puxa vida. Então a gente precisa de um lápis também que na composição tenha cera, porque daí a cera segura muito mais, tem mais Tá. resistência. E uma dica, quando a gente aplica direto o lápis
na região dos olhos, na raiz dos cílios inferior, a gente tem que aplicar fora da linha d'água, porque se a gente aplicar na linha d'água, esse produto vai derretendo e começa a entrar por trás da lente e causa aquela irritabilidade. Tá. Então, primeira dica, aplicar da raiz para fora, nunca na marca d'água. Segunda dica, se a gente aplica direto o lápis encostando na pele, ele pode correr o risco de quebrar. E aí cai uma pontinha dentro, já causa aquele desconforto, já começa aquele chororô, né? Quem nunca, então, né? Quem nunca? Exatamente. Eu risco aqui o lápis, ó. Olha, só de riscar como já cai um pouquinho de produtinho ó, na minha mão. Ó. Então isso aqui poderia ir para dentro dos olhos dela. Então a gente risca, vem com um pincel de esfumar com a base reta. Eu sujo a pontinha da saída do pincel. Será que dá para mostrar aqui? Ó, dá. Isso, ó. Então tiro aqui, ó. Venho aqui na raiz dos cílios e faço esse movimento, ó. Não acredito, jura? Só de riscar na mão você já consegue isso tudo. Então a textura dele é cremosa também. Um esfumado, exatamente. Você viu isso? Que legal! Super simples, né, Carol? Puxa, não precisa então ficar passando o lápis. Você vai com o pincel mesmo, risca na mão. E a dica, Carol, é a gente fazer com o lápis, tá? Muito boa essa dica. Muitas meninas fazem com sombra, mas qual é o problema da sombra? Esfarelar e o produto entrar dentro dos olhos. Então tem que ser lápis com cera, que você comentou? Isso, porque daí ele é mais resistente, ele vai fixar muito mais. Então textura cremosa também. Então o segredo de muitos dos produtos de uma maquiagem, alguém que usa lente de contato, é a cremosidade. Cremosidade. E agora no verão também. As mulheres têm essa dúvida, eu vou usar produto cremoso agora no verão, não vai escorrer, não. Pelo contrário, os produtos cremosos, eles aderem mais, eles fazem uma fusão melhor com a pele, então a gente tem uma durabilidade maior também. Show! Temos mais uma. Tem mais um, olha lá. Sim. Nossa, gente, essas dicas servem para todas as pessoas, não só para quem usa lente, não, adorei. O que fazer para proteger os olhos na hora de aplicar o pó compacto e o blush? Isso, dica muito importante, porque aí na hora de fazer o olho, você fez o olho, ficou lindo, maravilhoso, mas erra na hora do pó. Então, dica muito importante, sempre trabalhar com pó compacto, que é esse pó que ele é prensado, tá? Nunca com pó solto, porque na hora que você vai fazer o movimento de aplicar o pó sobre a pele, pode esfarelar e voar um pouquinho de pó. Então, a gente vem com um pincelzinho fofinho, que é o pincel de pó, retiramos o excesso antes de aplicar na pele, e aí a gente vai fazendo o quê, Carol? Depositando o pó sobre a pele, ao invés da gente esfumar. Isso também garante que a pele tenha uma uniformidade, porque quando a gente faz esse movimento de esfumar, o que a gente faz? A gente levanta a base que a gente já colocou. Entendi. Tá? Então, o segredo é esse, ó. Pegou o produtinho na embalagem, retirou o excesso pra gente não manchar a pele, ficar aquele efeito panda na hora da fotografia com a incidência do flash, e a gente vem fazendo esse movimento, ó. Carimbando, assim. Exatamente, de depositar. Aqui eu tô fazendo com um pincel, Carol, mas a gente pode usar aquelas esponjinhas também de maquiagem, que parece tem um formato de uma coxinha. Sim, aquelas a gente vem, até não tá aqui. Pode até usá-la um pouco mais úmida para dar um pouco mais de cobertura, umedece ela, vem no pó e aí deposita sobre a pele. Essas esponjinhas sempre úmidas, né? Sempre úmidas, porque o que acontece? Principalmente na hora da base. Por quê? Senão ela absorve, como a base é líquida, ela absorve todo o produto, a gente não consegue aplicar na pele. Então, algumas marcas, elas até inflam quando a gente umedece. Então, umedece com água ou com aqueles produtinhos finalizadores de maquiagem, retira o excesso, vai na base ou vai no pó e faz a cobertura. Isso, para uma alta cobertura, a gente faz um movimento de depositar. Se a gente quer uma cobertura leve, a gente pode esfumar a esponja na pele. Entendi. Olha, uma dica a mais aí, hein? Uma dica a mais. A gente tem agora, diretora, perguntinha do público? A último item da dele, tá? Vamos lá. Entendi errado, me desculpe. Olha lá. Remover a lente antes ou depois da maquiagem? Tem que fechar com essa, né? Porque tem que tirar a maquiagem, né? Sim, muito importante. Então, a minha dica é retirar a lente antes de retirar a maquiagem, porque o que acontece? Quando a gente começa o processo de retiragem da maquiagem, os demaquilantes, eles tendem a o quê? A derreter a maquiagem. E aí entra dentro dos olhos e causa aquela irritabilidade, aquele desconforto. Então, chegou em casa, retira as lentes de contato e aí, como a maioria dos produtos para a área dos olhos são à prova d'água, o que a gente faz? Umedece o algodão com demaquilante, deixa de molho 30 segundinhos e a gente retira com movimento de dentro para fora e a gente já tem a limpeza quase que 100% da maquiagem dos olhos. Entendi.
Boas as dicas, né, Carol? Fantástico! Mas ele é referência também, daqui a pouquinho eu conto Eu demoro pra pra vocês vir, onde mas ele quando está. eu venho a gente Você traz arrasa. dicas. Queria só dar mais uma dica, Carol. Eu não sei se você já conhece esses novos modelos de cotonete, Não. que eles ajudam também na remoção de algum pigmento que caia dentro do olho. Ah, das hastes, ó, que legal. Isso. Olha a diferença de um pincel, uma haste flexível outro, né? tradicional e Caramba! essas novas. Legal E tem essas mesmo. também, ó, que tem a pontinha mais fininha. Então Porque a gente consegue... quando cai pigmento, Então, quando aí, cai cílios... Sim, aí começa a lacrimejar, borra os olhos. Legal. Então essas hastes flexíveis, elas têm essa nova tecnologia, esse formato. O algodão que é usado também não é aquele algodão que solta fiapinho, já dos modelos tradicionais. Então tem uma tecnologia Pra também não ficar o no fiapinho. algodão. Exatamente. Gente, que demais. É bom bom. que a gente fica sabendo tudo que tem, mas tem mais tem perguntinha pra você do público. Ah, vamos Quem responder. escreveu pra gente Sim. na tela. Obrigada, Paula. Um beijo. Quem usa lente de contato tem que tomar algum cuidado para aplicar os cílios postiços? Sim, boa pergunta, excelente, inclusive. A cola de cílios, o ideal é que você aplique na base dos cílios, espere ela secar. Tá. Quando ela estiver quase seca, você encosta com a ajuda de uma pinça. Porque como você vai fazer a auto-aplicação, então, às vezes, a mão causa um desconforto, você não tem tanta habilidade. Então, o uso da pinça é super importante e o produto está quase seco, porque na hora que você encostar na raiz dos cílios, ele faz a aderência perfeita. Porque se tiver molhado, a cola pode escorrer para dentro e manchar a lente. Aí tem que descartar na hora. Gente, olha que perigo, não Sim. sabia disso não. Então, sempre deixar dar aquela batidinha e ele vai Exatamente. dando já uma secadinha e quando colocar, grudou, ser Grudou, feliz. tá perfeito. E amanhã é sexta-feira, né? Sim. E amanhã o salão lá tá cheio. Hoje Sim, já deve estar já, bombando. vou sair daqui correndo pro salão. Eu já. imagino. Gente, ela é do salão 1838 aqui, Jardim América. Lugar lindo, por sinal. É. Telefone de lá, o 2539-8444, 2539-8444. E quem quiser seguir as dicas também lá no Instagram, vai lá. @AlexCardoso, tudo junto. @AlexCardoso. Depois, se você quiser colocar os produtos que Sim, eu você vou usou, pôr lá. o pessoal Sim. gosta bastante. E um agradecimento a Maxoa, maxoa.com.br, que hoje mandou a Ariane. Ariane, linda. Ficou linda, viu? Arrasou. Agora já sabe o passo a passo aí pra fazer a maquiagem bem feita. Muito obrigada, Carol, querida. obrigado. Parabéns. Mais uma vez, Você é foi muito maravilhoso. competente. Adoramos Muito obrigado, sempre. viu? Programaço hoje. Até a Sim, próxima. até a Beijo. próxima. Tá vendo?